Opa, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas basicamente aqui nosso grupo, né, é do Deep Learning, basicamente. E temos aqui como tema para apresentar redes neurais convolucionais, certo? Para isso, né, temos aqui o nosso grupo que tem a Beatriz, temos eu, o Daniel, também temos o Pedro e o Vitor, certo? Para nos guiar, né, durante essa apresentação inteira, a gente tem alguns tópicos que a gente organizou. Que o primeiro tópico seria a trajetória até chegar ao tema que a gente aqui pode dizer. O segundo tópico é o que é uma CNN? O que é uma rede convolucional? Depois a gente vai entrar numa rede, numa CNN. Depois a gente vai mostrar então como que ela funciona na prática. Legal? Para isso, então, para a gente começar, vou pedir aqui para o Karugati qual a trajetória até o tema. Então, né? Foi mal. Então, né? Nosso grupo é sobre Deep Learning, mas quando falamos de Deep Learning, o que a gente lembra de cara? Robôs, máquinas, Machine Learning, né? Parecido. E também a gente lembra de rede neural. E dentro de redes neurais, podemos adentrar em algumas aplicações, como, como detecção de voz, zerar um jogo sozinho, e aí iria zerar o Mario e tal, visão computacional, redes generativas, e o nosso grupo poderia fazer todos esses temas aí, mas a gente optou por fazer rede generativa, que é o que está mais em moda. E dentro dele tem diversos tipos de arquitetura, no caso GANs. Mas como funciona uma GAN? Basicamente tem duas redes neurais nele, uma geradora e uma discriminadora. Na geradora, ela recebe um vetor aleatório de números para assim criar uma imagem fake que serve como entrada para outra rede discriminadora. E essa discriminadora já foi treinada com imagens reais. E o objetivo dela é nos dizer se a imagem fornecida é real ou não. E na saída dessa rede discriminadora existe um indicador de loss. Para o gerador significa o quão bom conseguiu enganar o discriminador. Já para o discriminador, o quão bem conseguiu identificar os dados reais e falsos. Se formos simplificar, é como se fosse uma briga de gato e rato. Mas não sei se vocês lembram, nosso tema não é GAN, e sim CNN. E aí que vem a parte interessante. A arquitetura dessas redes são CNNs, porque GANs são basicamente CNNs invertidas. Deu para entender? Passa pro... Deu para entender? Espero que não. Que com a gente foi assim também. Para muitos do grupo foi a primeira vez interagindo com redes neurais, o que nos fez ficar pensativo se fazia sentido ir direto para uma GAN. Então decidimos que a melhor opção era conseguir mensurar o que é uma CNN. Pronto, agora vocês entenderam como chegamos até aqui, mas o que é uma CNN? Então agora eu vou começar a explicar um pouco sobre o que é uma CNN. Vamos para a lousa aqui. Então, dando um contexto rapidinho, que antes das CNNs existirem, eles aplicavam métodos muito demorados, assim, manuais, para extrair as características das imagens. Então, se você processava, por exemplo, uma imagem, você fizesse qualquer alteração nela, você precisaria processar de novo e demoraria muito tempo. Então, explicando como funciona, basicamente você pega uma imagem de entrada, como por exemplo aqui a gente tem o cachorrinho, e daí você extrai coisas importantes que estão naquela imagem. Então, por exemplo, do cachorro você identifica, tem o olhinho, tem o focinho, tem a orelha. E daí, após isso, ela vai dizer assim, eu acho que isso é um cachorro. Então, ele que vai fazer uma classificação e vai dizer o que aquilo representa. E daí você pode perguntar, por que que a gente usa CNNs?
e não usa direto uma rede feed-forward. Seria muito simples, então, você pegar uma imagem, que a imagem ela é uma matriz de pixels, né? Você pegar essa matriz, você achatar ela, colocar direto na rede neural e pronto. Ali estava tudo certo. Só que não, se fosse uma imagem binária, assim, uma imagem bem basiquinha, com poucos canais de cores, um canal de cor, né, principalmente, poderia dar certo. Se ela tivesse poucos pixels, se ela fosse pequena. Só que a gente tem imagens complexas hoje em dia, né? São imagens com uma alta quantidade de pixels e cada pixel ele é dependente dos pixels em sua volta. Então, se você fosse aplicar direto na rede neural, ela não conseguiria identificar direito. Então, basicamente é para isso que a gente usa CNN. E além disso, ela consegue aplicar filtros, que são os kerns, que eles servem para ajustar a imagem e para deixar ela certinho para a gente conseguir aplicar na rede neural. Então, basicamente indo para falar sobre os canais de cores. Como eu tinha dito anteriormente, se você tem só um canal de cor, ela é bem tranquila de processar. Mas imagina, por exemplo, hoje em dia a gente tem a maioria das canais de cores RGB. Então a gente tem o canal verde, o canal azul e o canal vermelho. Então imagina, por exemplo, a gente teria que primeiro pegar esse canal vermelho, processar ele, o canal verde, processar ele, e o canal azul e processar ele. Aqui no nosso exemplo, então, a gente tem um- uma imagem formada por 4 por 4 pixels, né? Então, você processaria 16 pixels, depois 16, depois 16. Isso seria tranquilo até de fazer. Só que, por exemplo, pode passar. 4 por 4 é bem tranquilo. Só que pensando em uma imagem, por exemplo, 8K, um canal de cor somente, ele teria 33 milhões de pixels. Então imagina para você processar isso para cada um dos canais. Demoraria muito tempo e teria aquele mesmo problema lá que eu disse anteriormente, de pelos pixels serem dependentes dos pixels ao redor, não tornaria o processamento, não seria bem feito. Não funcionaria, não seria funcional. Então, outra coisa importante da CNN é que ela realiza um método que é chamado de pooling, que basicamente ele reduz as imagens. Então você pega uma imagem que é em 8K, você consegue reduzir ela, só que sem perder as características importantes que seriam utilizadas para obter uma boa previsão. Então, você conseguir diminuir as imagens sem perder as características, você tornaria o método muito mais escalável e conseguiria também tornar a previsão melhor. E aqui a gente também fez um paralelismo com o cérebro humano também, só para dar uma olhadinha, que basicamente tanto na CNN, né, quanto no cérebro, a imagem ela precisa passar por diversas camadas, diversos processos para conseguir ser processada e tanto ser formada no nosso nervo óptico, né, quanto para a gente conseguir um output na nossa rede. Bom, agora o Vitor explicou o que é uma série em si, só que a gente ainda não sabe como que ela funciona detalhadamente. Então agora a gente vai realmente esmiuçar essa CNN, ver o que está acontecendo por dentro dela. Essa é a estrutura básica de uma CNN. Então a gente vai ter a nossa entrada, que é a nossa imagem, e uma camada convolucional junto com uma camada de pooling. Elas podem ser repetidas várias vezes, e depois de passar por essas duas camadas, a gente vai ter a parte de flattering e, de fato, a nossa saída, que vai dizer, essa imagem de fato é um cachorro, não é um cachorro? Pode passar. E daí, para a gente entender, primeiramente, essas camadas internas de uma CNN, a gente entender o que é o kernel. O kernel é um filtro. Vai ser por onde a imagem vai ser passada dentro da nossa camada convolucional, e ele é basicamente uma matriz. O que a gente vai fazer usando esse filtro é uma multiplicação de matrizes. Então, a gente vai ter uma matriz qualquer, com diferentes valores dentro dela, que vai multiplicar a nossa imagem original. Então, daí a gente vai ter, de fato, a nossa camada convolucional. Na nossa camada convolucional, o que a gente vai ter vai ser a nossa imagem original, que é uma matriz também, e a gente vai fazer uma multiplicação entre ela e a nossa matriz de filtro. A gente, se vocês separarem na imagem do Yoshi, que originalmente é 5x4, a gente expandiu um pouquinho essa matriz, o nome disso é pairing. A gente faz isso para a gente não perder algumas características,
do Yoshi, mas não vou entrar muito em detalhes. Mas o que a gente vai estar fazendo é multiplicando cada posição do Yoshi por essa matriz que é o nosso filtro, o nosso kernel, com algum objetivo em mente. Então, como vocês podem ver, a gente está tendo algumas alterações na imagem do Yoshi depois de fazer essa multiplicação pela nossa matriz de kernel. Esse é só um exemplo, então se vocês repararem, a gente tem o nosso Yoshi original, normal, e daí a gente tem o nosso Yoshi depois de passar por esse filtro, que ele está meio borrado, às vezes tem algum objetivo específico, não sei, o Yoshi estava com uma espinha no dia e quis borrar, mas a gente pode utilizar esse filtro para diferentes objetivos. Por exemplo, aqui a gente tem uma imagem em que a gente tem um destaque dos detalhes do Yoshi. A gente tem outra imagem aqui em que o Yoshi parece meio pixelado, às vezes um artista queria ver uma imagem do Yoshi pixelado, e ele passa por esse filtro, que é uma matriz. Ou seja, a gente vai ter esse filtro, esse kernel, que é uma matrizinha, com diferentes possíveis valores dentro, que vão gerar imagens diferentes depois de passar por ela. E daí a gente vai, de fato, entrar nas camadas da CNN, entender também as relações do kernel com isso. Inicialmente a gente vai ter nossa entrada, né? Daí a gente vai para a nossa camada convolucional. A nossa entrada, nesse caso, é um Yoshi. O Victor explicou um pouquinho da importância, né? Às vezes a gente analisar isso numa escala de preto e branco, né? De 0 a 255, mais por simplicidade. Então a gente tem esse Yoshi em preto e branco. E daí a gente vai passar ele pela nossa camada convolucional. Ou seja, a gente vai aplicar o nosso filtro, o nosso kernel, nesse Yoshi. E daí a gente teve esse Yoshi, que esse filtro teve esse efeito nele. Basicamente a gente vê tipo, um destaque das características dele, ele simplesmente mudou a nossa imagem. E depois de a gente aplicar esse filtro, a gente vai ter a nossa camada de pooling. O que é essa camada de pooling? A gente vai resumir os pixels. A gente vai diminuir um pouco essa dimensão da nossa imagem. O Victor explicou a importância disso brevemente, mas vamos ver um exemplo prático disso. Então, a gente aplica essa camada de pooling e, por exemplo, nesse caso, a de nosso Yoshi, que é originalmente 5x4, vai ser resumido para uma matriz 2x2. Então, aplicando, a gente vai ter, se vocês separarem, manter as características essenciais do nosso Yoshi. A gente ainda consegue ver as características principais dele. É claro, esse é um exemplo mais simplificado, né? Às vezes a gente fazendo esse processo de pooling, a gente poderia às vezes só manter alguma cor, algum detalhe desse Yoshi, e a gente acaba perdendo alguns pontos, algumas características desse Yoshi. Por exemplo, a gente cortou os pés dele aqui nesse caso, mas a gente ainda consegue ter uma imagem mais geral, uma visualização de como que é esse Yoshi de fato. Ou seja, a gente resume um pouquinho essa imagem sem perder as características essenciais dela. Legal. E depois dessa camada de pooling, basicamente, o que a gente faz agora? A gente pode fazer mais um bloco de convolução mais pooling. Você pode perguntar, mas por que eu faria isso? Né? Aqui, vem cá, vamos para esse outro exemplo aqui. Imagina esse cachorro aqui segurando esse graveto. Quer dizer, não é um graveto, é um pedaço de madeira ali. Enfim. E aí, basicamente, vamos aplicar, né? Vamos fazer o mesmo procedimento, só que um pouco mais simplificado. Ao invés também a gente ficar chamando de camada de convolução, mais de camada de pooling, vamos resumir aqui de camada CNN. Legal? E aí, no primeiro caso, a gente aplica uma vez só. E aí, a rede neural, o CNN, consegue nos retornar que essa imagem é um animal. Legal? Aí a gente, né, acabou de passar anteriormente. Tá, a gente pode montar mais um bloco. Por quê? Porque se a gente aplica mais uma camada CNN, agora ele não identifica só um animal, mas agora ele identifica um pouco mais específico. Agora um cachorro. Legal? Se a gente aplica de novo, então agora, ao invés de um cachorro, agora é uma raça. É um beagle. Legal? E, sei lá, a gente vai aplicando várias e várias vezes, até que talvez ele chegue numa resposta do tipo, é um beagle caminhando num jardim segurando um pedaço de madeira. Não sei, enfim. Com diversas camadas, a gente consegue abstrair mais informações daquela imagem. Legal? Aí você chega ali, então, então entendi já, entendi. É simples. É só você meter quantas vezes você quiser essa camada CNN e ótimo, a gente consegue descobrir qualquer tipo de imagem de forma eficiente. Correto? Não. Como assim não? Você acabou de dizer. Então, em 2014, lançou, né,
uma das redes mais famosas, essa VGGNet, certo? E aqui temos o estudo dela, marcando a porcentagem de erro dela de acordo com as camadas, com o número de camadas, certo? E que com 11 camadas, essa CNN deu 10,4% de margem de erro. Aí eles foram e aumentaram um pouco essas camadas. Foram para 13 camadas. De 11 para 13. Aumentaram duas. Nesse caso, a taxa de erro diminuiu de 10,4% para 9,4%, ganhando 1% aqui, né, aumentando duas camadas. O que eles pensaram? Vamos aumentar esse negócio. E lá, aumentaram mais 3 camadas. E aí, de novo, diminuiu agora a taxa de erro de 9,4% para 8,8%. O que eles pensaram? Vamos, né, adicionar mais uma vez. E olha o que aconteceu. Adicionaram 3 camadas e a taxa de erro aumentou de 8,8% para 9%. Certo? Ou seja, aqui encontramos novamente um problema muito comum, na verdade, né, quando a gente trata de machine learning, que são as questões de hiperparâmetros, as questões ali de que, bom, não necessariamente a gente utilizar sempre a força bruta vai ser a melhor forma. Ajustar agora características da sua rede, características da sua modelagem, pode fazer uma diferença. E nesse caso aqui, vai depender de algumas coisas como essas que eu acabei de dizer. Ou seja, não necessariamente aumentar o número de camadas vai aumentar a capacidade de distinção, certo? Mas aqui era só para quebrar um pouco esse estigma, né, que eu acabei de mostrar. Mas legal. Voltando aqui para o nosso caso. Então a gente tem um Yoshizinho ali já, né, com o seu pooling feito. O que a gente pode fazer é montar mais um bloco de convolução mais pooling. Mas bom, você já entendeu por que a gente poderia fazer isso. E vamos agora então já planificar e mandar então ele para uma rede para classificar. Como que a gente faz isso? Como que acontece essa planificação? Basicamente, bom, como a gente fez a camada de pooling nele, então ele se transformou numa matriz 2x2, mantendo suas características primordiais, certo? O que é uma característica? O que vocês estão contando de características? Basicamente, é claro que nesse primeiro momento, ele não consegue distinguir, tipo, olha só, aquele primeiro pixel ali é o nariz e o olho do Yoshi. Não, obviamente ele não é dessa forma no caso. Mas, de uma forma simples aqui, para você conseguir compreender, é basicamente essa mudança drástica de cor. Por isso que a gente aplicou até este filtro neste caso, porque as voltas, as bordas ficam muito evidentes do Yoshi, né? Então, em um momento, né, dessa imagem aqui, nesses pixels, ele está preto, né, a cor preta, no caso, e do nada ele muda, né, para uma cor totalmente branca, no caso. Essa mudança drástica consegue, né, captar uma informação ali, pelo menos, né, de que mudou algo. Se mudou algo, deve ser alguma coisa importante. Se algo é importante, é uma característica que tem ali. O que é? Bom, ainda não dá para saber só com uma imagem, principalmente se for treinado. Mas sabemos a partir dali que existe alguma coisa. E por isso que, diminuindo ali para 2x2, a gente ainda consegue ver, né, as características mantidas pelaquela matriz 5x4, por exemplo. Então, por isso, essa é a grande mágica, né? E aí, reduzindo então essa imagem 2x2, continuando sendo uma matriz, né, é um número. Imagina aqui que sejam alguns números que estejam aí dentro, então XYZW, por exemplo. E aí ele conecta, então ele planifica, né, em um vetorzinho, XYZW também no lado direito. No caso ali está errado, era para estar XYZW, não WZ, mas enfim. Nesse caso, esses 4 inputs aqui são entradas para uma rede neural de classificação. Legal. Bom, o nosso intuito aqui não é explicar esta rede neural, porque essa rede neural é a rede neural clássica, né? No qual você vai lá, manda informações, tem as camadas ocultas, passa por um processo de função de ativação e, por fim, classificação. Mas, enfim, nosso objetivo aqui é mostrar tipos diferentes de redes neurais. E, no nosso caso, a CNN, o que difere ela de uma rede neural é basicamente isso. No final, a gente sempre vai chegar nisso, mas com um pré-processamento da nossa imagem. Legal? Então, perfeito. Então, entendendo um pouco a CNN, aqui, né, a gente tentou aqui mostrar de uma forma um tanto quanto didática como que ela funciona. O que é uma camada de convolução? O que é uma camada de pooling? Por que tem que fazer isso? Né? O que é um kernel e tudo mais? E todos esses processos explicados, entendemos então qual que é o core, qual que é o fundamento, então, de uma CNN. Legal. Ótimo. E tá.
E aí agora temos a CNN na prática, né? O que a gente fez, então, né? Pensando em todo, né, essa arquitetura. Então, vem aqui com o monitorzinho e, basicamente, a gente criou um detector de números interativo. O que seria isso? Basicamente, seria, né, a gente teria um espaçozinho para desenhar e, ao desenhar, né, conforme fôssemos desenhando, ele já nos diria, né, a porcentagem do quanto aquilo ali é um número, certo? Então, para isso, utilizamos esse dataset Minicio, que é um dataset muito conhecido, que ele fornece para a gente diversos números escritos por mão, no caso, manuscritos, no caso. E aí, enfim, tem um dataset um tanto quanto grande, com várias imagens mesmo, e utilizamos então esse dataset para treinar. Treinar a nossa rede neural de classificação, aquela rede final ali, né? Certo? Mas explicando como a nossa CNN funciona, basicamente funciona da seguinte forma. Então a gente vai ter um input elizinho aqui, legal. Vamos supor que a gente escreva aqui um número 5, certo? E aí começa então, né? Isso aqui seria a nossa imagem de entrada. E a primeira camada, né, agora de convolução, que seria ali na nossa direita, seria o quê? Uma imagem de entrada. A gente vai utilizar 32 kernels, 32 filtros naquela imagem de entrada, gerando para a gente o quê? Né? 32 imagens diferentes, pegando características diferentes uma das outras, certo? Nesse caso, obviamente, a imagem está todas iguais, mas tente abstrair isso, né? Com certeza. Quando a gente estava falando, esmiuçando a CNN, nesse caso, a gente lembra que a gente só mostrou um kernel. Quando a gente faz esse processo, geralmente não precisa necessariamente ser uma IA, né? Ou seja, um modelo de aprendizagem de máquina para fazer aquilo, para fazer aquele procedimento. Até porque fazer um procedimento de processamento digital de imagem, aquele processo, na verdade, é comum, certo? De você utilizar um kernel em uma imagem para abstrair e conseguir algumas características. Qual que é a graça aqui? É que a gente aplica muitos filtros de uma vez. Coisas que, para nós, se fôssemos fazer manualmente, seria muito demorado, né? Mas ali, ele não aplica só 32 filtros aleatórios. Ele consegue identificar quais são os melhores filtros para conseguir as melhores características de cada imagem. Essa, na verdade, é a grande mágica daqui. Legal? Então tá. Então o primeiro passo aqui é passar por essa camada de convolução. Passou por essa camada de convolução, criou 32 novas imagens. A partir daí, com essas 32 imagens, ele faz uma camada de pooling, no caso. Ele diminui para conseguir com as mesmas características, só que com um menor espaço. Legal? Com isso feito em mãos, ele passa então de novo por uma segunda camada de convolução. Mas agora, ao invés de 32 kernels, a gente vai utilizar 64, o dobro, para conseguir ainda mais extrair essas características. Certo? Legal. E aí, com essas 64 características em mãos, aí sim o que a gente faz? A gente vai lá e achata todas elas. Como no final eles nos fornecem cada imagem 12 por 12 pixels, e temos 64, chegaremos, né, a um vetor de 9.216 itens dentro desse vetorzinho. Que esses 9.216 serão nossa entrada para nossa rede neural de classificação, certo? Nessa rede neural de classificação, teremos 128 neurônios na camada oculta e no final teremos uma camada de output que teremos 10 neurônios, significando cada número que ele conseguiu identificar, certo? Então, passando assim, né, de uma forma geral, né, como funciona essa rede, seria basicamente essa parte inicial, seria a parte de conseguir detectar as características, conseguir abstrair as características dessa imagem dada de entrada. E a parte final seria a parte de classificação, e nesse caso, né, daria o número 5. Perfeito. Bacana, então. E aqui, temos aqui um QR Code, se quiserem acessar, criamos ali, né, um dashboardzinho ali, basicamente, para você testar e ver, né, se essa rede realmente está se funcionando, como que está funcionando, se está com erro, se não está tão bem treinado. E, de fato, não está tão, né, bem treinado, mas ele consegue identificar algumas coisas, como, por exemplo, o número 4. 94% aqui de certeza é que o número é o 4. Aqui embaixo, se você puder ver, basicamente, é a imagem
a primeira imagem processada é o primeiro kernel que passa dessa imagem de baixo. É claro que é uma das imagens, né, no caso, mas só para a gente ter uma ideia de como que ele consegue, né, pegar essas características. Perceba que esse kernel que ele usou, no caso, ele fica até um espaço em branco, um espaço vazio no meio do 3 que aqui nem tinha colocado. Mas essa é a magnitude, no caso, né, de como que esses kernels funcionam, como eles conseguem extrair de coisas que a gente às vezes nem consegue perceber. Legal. Enfim. E aí, basicamente aqui, então, se quiser testar, estará o link disponível aqui, certo? Mas também no nosso GitHub, que ali vai estar até um pouco melhor documentado cada passo, cada etapa de cada processo que a gente fez. Também estará disponível os slides ali, certo? Mas basicamente é isso. Esse foi o nosso projeto. Esse foi o nosso, na verdade, a nossa o nosso maior objetivo aqui nessa apresentação era mostrar, né, nosso passo a passo de como a gente saiu, né, de um tema um tanto quanto complexo, que seria a GANs, mas dando um passo para trás, mas nem tanto, mas para entender a CNN, né? Entender como que ela funciona, para que aí sim depois, no próximo semestre, no próximo projeto futuro, né, em Deep Learning, pudesse agora sim enfrentar, porque agora temos as armas, temos o que é necessário, né, para entender uma GANs, que seria, no caso, entendimento de uma rede neural convolucional. Legal? Então, basicamente, esse era o trabalho, esse era o nosso objetivo, e obrigado.